Os sentidos sem sentido? Qual o sentido dos sentidos? Tato, olfação, visão, audição, olfação, intuição e unificação. Fechando a contagem de 7, o 7 cósmico, que seria 7 corpos, 7 cosmos. Qual o sentido do tato? O tato, ele é intrínseco, inato do plano físico, algo muito novo, porque antes não existia a egoidade, a questão do apego, o ego pegando algo para si. Não se podia tocar, não podia se encapsular, marcar território. Então foi criada essa novidade, né, na raça ária. Antes, na raça Atlante, tínhamos até a gustação. Sentimos o sabor. E o que é gustação? Se o tato ele é coesão, ele é firmeza, a experiência da compaxidade, a olfação, que já não está mais como o tato ligado à terra e a Prithvi, ligado a apas e água, é fluir. Tudo que você saboreia, até hoje tem os termos pejorativos. O homem olha para uma mulher e a chama de gostosa, como se ela a experimentasse. Sim, ele experimenta a sua imagem, o seu cheiro, né, ao tocá-la. O homem é a mesma coisa, chamado pela mulher assim. Claro que são termos pejorativos, né, gírias populares, mas o povo ele sabe o que fala intuitivamente, só que ele está inconsciente de que ele está sendo intuitivo. Então, o olfato, perdão, o olfato não, a gustação, ela é fluidez, movimentação fluídica, enquanto o tato é segurança, é inércia. Pulando mais uma, a visão, ligada a tejas, ligada ao fogo e ao astral, né? E o astral muito mal compreendido. Parece que as pessoas realmente querem se ver e ver todas cegas, porque como esse astral incomoda, porque eles não entendem, né, os 7 níveis de cada coisa para ver onde é que está o problema, aonde é contado o tempo, aonde é contado o que deve ser resolvido e onde está o atraso. É sempre nos inferiores de cada mundo, cada universo. Então, o que é a visão? A visão é se integrar no ambiente, se integrar na expansão, ser. Quando você está vendo, você está jogando fotos, então você está iluminando tudo e aquilo está voltando para você. É um relacionamento de luz, ok? O que você está vendo, você está fazendo se ver. Por isso que a gente não vê tudo, que depende do tipo de visão, tipo da perspectiva do observador, que ainda não é o observador e sim observado. Ele não está vendo nada, como deveria realmente ver, com todos os seus detalhes, a sua abrangência e realismo. A audição, ligada ao mental concreto, a mente ela não vê, a mente ela ouve. Por exemplo, quem tem um bom mental ouve bem e sabe bem, aprende bem. Por exemplo, na escola, né, essa linear, a gente senta ali, a gente aprende muito mais ouvindo o professor do que vendo. Porque a visão é astral, ela só registra imagem. Mas o som, você pode reproduzir, ele continua. A imagem tem uma dificuldade de passar pela tela da mente, porque ela já é mais abaixo. Por exemplo, se você tranca, né, alguém dentro de uma caixa, você ouvirá o som e não necessariamente a imagem. Então, pelo som, você faz a imagem, porque o mental, ele lê letras, números, lê imagens e decodifica
em forma de quê? De onda. Então, o que é ouvir? Para esses sentidos deixar de não fazer mais sentido, porque eles estão totalmente sem sentido. A gente é boicotado pela cognição. Isso é evidente. A gente não vê um palmo na frente dos olhos. A verdade está embaixo do nosso nariz e a gente vê o quê? A gente vê creca. A audição é andar na onda. A audição é vibrar. Não é apenas ouvir, eu entendi. Ai, que bonito o jeito que o fulano fala. Ai, que amargo, que grosso que é o outro fulano. Isso não é ouvir. Ouvir é você entrar dentro daquilo e fruir até onde? O próximo passo, que é a olfação. Que é a causa. É quando você cheira, sente o odor do problema, depois de previamente ter ouvido. Aí você já está ligado à caixa, a questão causal, a mãe de todos os elementos, a mãe de todas as causas, a origem da pré-forma antes da forma. Você começa a sentir o cheiro do problema depois de ter ouvido, porque vaiu e mental, que só ouve, está baixo. Inclusive o som do sopro numa flauta, o vibrar das cordas do instrumento de corda, o sibilar do vento, o som da pineal, o som do pulso cósmico, inclusive é no mental concreto que tem que ter o pulso cósmico e não acima, sabe por quê? Porque acima o eletrocardiograma ele está nulo, está porque não é necessário mais o som. O som aquilo ali é o primórdio, é a mãe do som. É a cor que forma som. No mental concreto temos o pulso cósmico. Por isso, num desdobramento mental, você vai ouvir mais do que vê. No astral, você vai ver mais do que ouve. No etérico, você vai sentir mais gosto, os gostos da vida, os prazeres da vida, e ligado ao sexo também, da criação, do que nos outros planos. E no plano de tato, você só sente alguma coisa se for tocado ou tocar. Porque ficar só no pensamento, só na emoção, te leva a agir e tocar. Senão você não consuma a coisa. Ficar só, isso te daria uma ansiedade ou uma depressão. Aquelas pessoas que não têm relacionamento, que não fazem exercício, que não fazem... Ok? Então todos esses sentidos têm que ser reavaliados. Adhemar Ramos, né, o vulgo Adhemar Ramos, hoje de Olá, uma consciência cósmica, inclusive era o nome, né, do seu desmembramento quando ele se auto-retirou da eubiose por um tempo, mesmo não se desligando totalmente, ele fez, né, o seu próprio caminho. Ele dizia, fora na extrafisicalidade, um encontro que eu tive com ele causal, todo erro humano está no mau uso dos sentidos. E o que é o mau uso dos sentidos? É não compreender o que são. As pessoas se apegam muito no que estão vendo, que estão ouvindo, que estão cheirando, os perfumes, os gostinhos. Ai, coisa boa tocar, dar um abraço. O que é isso? A própria ciência diz que a gente não toca. Porque a gente não compreende nem a parte científica, que são contatos elétricos, choques elétricos de elétrons, dos próprios elétrons. São sinais elétricos. A gente acha, estou tocando, estou pegando, estou segurando, estou protegendo a minha esposa, meu esposo, a mim mesmo. Meus braços são fortes, eu desfiro um soco ou aponto e calo a boca de quem está falando tudo por dentro e jamais se cala diante de mim. Ok? Então a gente não entende os sentidos. E outra, pessoal, aqueles sentidos que você vai perdendo, por exemplo, visão, se usa óculos, eu sinto em dizer, né? Eu também tenho um problema que eu não posso ver de perto. Sabe o que está acontecendo com nós? Nós estamos cada vez mais atrasando o nosso astral, porque se o sentido está ligado a um corpo, e se é 5% aqui está um desacréscimo, menos que 5%, a ponto de você não distinguir o que você já não distingue, porque os olhos físicos são incapazes de ver todas as gamas de luz, infravermelho e ultravioleta,
alguma coisa está errada no seu astral. Ele está mais atrasado do que a média geral. Ai, mas isso é karma. E ai, você está sendo arbitrário, você está sendo ah, amargo, você está zombando, você está, né, minimizando o problema da doença ótica. Também vou falar da audição. Eu tenho 80% só no ouvido. Eu sei que foi por uma questão kármica, porque nem os EPIs seguravam o estrondo, decibéis das máquinas tamanho de uma parede de uma casa que eu trabalhava. Né? Mas claro que tem a ver o quê? Porque eu sempre fui muito ansioso, ariano, e eu não sou muito de ouvir. Eu sou de pegar e agir e falar, né? Daí, eu estou colocando eu. E você que tem pouca visão e não entende, se alguém fala de extrafisicalidade, eu não entendo, isso é coisa para futuro, isso é inútil, não pode passar para as pessoas, você não tem bom mental, você não está ouvindo no real. Você não está entendendo nada. Porque se você ouvisse, é como o aluninho lá com a professora, você ouvisse bem e parasse de olhar para a rua, porque a imagem da rua faz sons dentro da tua cabeça, vrits. Você aprenderia a lição e se formaria muito rápido. E a vida é a mesma coisa, você ouvir bem a vida, tudo que está sendo apresentado, em imagem e som, porque as duas coisas é imaginação, né? Você sai daqui rapidinho, desperta rapidinho. Eu estou tentando fazer isso, para ver se eu consigo dar um desatravancamento, pular esses obstáculos, e quando a gente pula, a gente fica mais perto, né? Por alguns centímetros mais perto do céu, né? Segundo esse insight que me veio. Então, bendito sejam os problemas. Só que a gente não pode pegar o problema e fazer dele um esquema, um sistema. E pegar e achar que tudo que a gente está vendo, ouvindo, cheirando, tocando, até o que a gente está intuindo deve ser colocado à prova. Ok? Porque a gente não está no plano dessas coisas. A única coisa real que você pode confirmar para alguém, eu toquei num fantasma, eu toquei num ser humano, eu toquei num animal. É a única coisa no plano físico que você pode provar. Por isso que, inclusive, a sua pena é maior se for pega no ato. Porque você está fazendo, você está tocando. Foi visto. Com atos. E não apenas com visão. Eu posso ouvir, né, uma denúncia. Uma imagem. Uma imagem que ele passou lá. Mas será que ele passou reto ou ele ficou lá cometendo aquele crime? Por isso que às vezes pegam pessoas injustamente pelos sentidos, gente. E o próprio equipamento se equivoca, né? Salvo se colocar um detector de mentiras, que é muito eficaz, mas ele também pode ter falhas. Tudo que é mecanismo, que é máquina, está sujeito a falhas. A engrenagem social também, ok? Vamos mais acima, intuição. O que é intuição? Intuição é colocar a ação do universo, a manifestação, dentro de si. Você já ser ambiente. Você ser todas as coisas. Só que ainda está todas as coisas, cada uma vivendo em partes, mesmo na intuição. Por isso que você não intui a mesma coisa, senão seria uma profecia. Pode ver que as próprias profecias mudam. E a profecia vem da intuição. Ela não é uma coisa fixa, mas ela prevê uma coisa de cada vez. Ainda é separação, porque é o mais inferior do ternário. Já mais acima, a unificação é ela, não há o que dizer. Eu sou você e você sou eu. O que não há dentro de mim, não há lá fora. O que há lá fora e não há dentro de mim, não está em parte alguma. Dá para entender agora esses sentidos? Passaram a ter sentido, ou pelo menos um novo sentido, porque sentidos estão ficando sem sentido.